eu tô querendo provocar a gente, eu não sei se vocês tiveram acesso a um capítulo do livro do Significado do Protesto Negro, Faustino Fernandes. Tiveram? Pronto, então a gente vai começar a partir de agora a pensar sobre isso, pensar essa abolição, pensar sobre isso, tá bom? Essa charge aí, eu acho ela interessante, porque ela explora exatamente a nossa percepção de quanto que essa abolição, ela não gerou, além de insatisfação, né, da população da elite, né, não gerou nada estrutural. O Faustino Fernandes fala inclusive que a abolição e essa nova dinâmica, né, do trabalho, se teve uma coisa que ela foi eficaz, foi excluir a população negra, né? Excluir a população negra. E aí a gente pode refletir sobre isso quando a gente pensa as políticas de imigração, que antes mesmo da abolição, a elite brasileira já estava fazendo com que isso acontecesse. Tem um filme chamado Cafundó, não sei se vocês já assistiram. O filme, na verdade, conta a história de João Camargo, que era um curandeiro, tarará, tarará. Mas no início do filme, é com Lázaro Ramos. Tá Lázaro Ramos e o amigo dele, eles voltam da Guerra do Paraguai e eles querem emprego. E a industrialização está começando no Brasil, né? Porque é no final ali do século XIX. E aí chega Lázaro Ramos e o amigo dele nas fábricas, né? E aí, o que vocês estão fazendo aqui? Aí o cara, pega emprego aqui, cara. Tá desempregado, tá querendo emprego. O que você sabe fazer? Os caras, então, eu sei plantar, né? Eu sei botar os boi, né? Pra ir pro curral, né? Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. E aí os caras dizem, aqui não tem trabalho para negro, não. No sentido de que a industrialização precisaria de um aporte, né, maior de qualificação de trabalho. Não apenas a terra. Esse aí está dentro de uma siderúrgica, depois ele vai para dentro de uma fábrica de descaroçamento de algodão, e nenhum desses ele consegue trabalho. Está ali refletido para mim, nessa cena desse filme, essa condição que foi dada pela abolição. Quando não se pensou, né, nenhum tipo de inserção, de política de inserção social. Muito pelo contrário. Se pensava e se debatia no Senado, que tem um trabalho muito bom sobre isso, o nome que é historiador Sidney Chalhoub. Ele tem um livro que, quem tiver interesse, ele vai falar exatamente ele pega todos os debates do Senado em relação à abolição e o que é que as pessoas estavam pensando sobre, o que é que os senadores estavam pensando sobre isso. É cada coisa esdrúxula, assim. Você pensar que propostas como a abolição não precisa ser toda, né? Se de repente você tem 10 escravizados, pode ser 5 que vá, né, para a abolição, os outros 5 pagam a dívida, fica trabalhando, paga a dívida, né? Ou o Estado brasileiro tem que pagar, quanto é que vale a cabeça do escravizado? Essas eram as discussões. Não era nenhum tipo de pensamento como, vamos dar emprego, vamos dar moradia, vamos qualificar. O que é que a gente faz com esse povo que é nosso? Não. Indenizar, né? Porque não teve nem esse debate de indenizar, né? Assim, não, para você ver, Ruth, até 2000, não, 2000 não, a lei é 2003, né? A politização afirmativa. Mas um pouquinho antes de 2000, a conversa do movimento negro era de reparação. 100 anos depois, reparação histórica. E aí, por conta também do amortecimento da burguesia brasileira para que as coisas entrem, a gente começou a falar de política de ação afirmativa. Mas esse debate, que não foi feito em 1888, ele retorna 100 anos depois. O movimento negro falando, é política de reparação. Quem estuda sobre isso é um cara chamado Petrônio Domingues. Petrônio Domingues ele tem um artigo sobre essa questão do que foi falado de reparação. Inclusive, quando eu li, eu comentei até, viu, Tatiana, com Solange, a gente trocou uma ideia, e ela estava em São Paulo nessa época, ela lembra disso, né, no momento que ela estava lá, que a conversa era reparação. Política de ação afirmativa chegou porque, para que a nossa burguesia política aceitasse algo, teria que se amortizar. Bem, vocês entenderam, né? Travou. Bem, gente, só para a gente avançar, né, nesse pensamento, então, eu acho que eu inverti a ordem, mas vamos lá, vai dar certo. Oi? Aqui? O texto é Faustino Fernandes, Mas assim, antes de entrar
nessas questões do Florestan, né? Isso era para estar um pouco à frente, mas eu vou seguir daqui. Eu só quero que a gente entenda uma coisa, que é muito importante, tá? E que o Florestan traz isso também. Mas mais na frente outras pessoas vão trazer. A questão do racismo é estruturante nesse país. Ele estrutura, faz parte do capitalismo, mas é estruturante. Tá certo? E se a gente pensa a economia enquanto um estudo para perceber a desigualdade social, a gente tem que lidar com as questões que são objetivas, concretas da economia, as questões que são subjetivas, tá? É isso que o professor, por exemplo, Silvio Almeida vai colocar, tá? Por que ele está dizendo isso? Porque estudar economia não é estudar apenas uma perspectiva de que alguns detêm os meios de produção e outros vão vender a sua mão de obra, tá? Isso é a base, mas é muito mais que isso. E as questões subjetivas são muito importantes. Se não fosse assim, uma frase da Angela Davis não fazia sentido. Quando ela diz que quando uma mulher negra se move, a estrutura se move. Não faria sentido, né? Só faria sentido se os meios de produções acabassem ou os meios de produções chegassem a um excedente, que fosse possível que os trabalhadores também... E aí vai uma outra dimensão de pensamento. Então, a subjetividade importa sim. E pensar a economia não é pensar apenas as questões econômicas em si. As questões jurídicas são muito importantes. Porque se não fosse assim, os direitos dos trabalhadores não seria para que a gente fazer essa discussão, não é? Para que se fazer a discussão? A modernização chegando, o Estado vai ter que intermediar isso. Ele opta por uma modernização conservadora, em que muito pouco direito vai ser dado. Não vai ser discutido a questão da população negra que outrora esteve escravizada, como é que essa população se integra a esse mundo novo, mundo de classes, como diz o Florestan Fernandes, inclusive tem um livro dele, A Integração do Negro no Mundo da Sociedade de Classes, né? Volume 1 e 2 é assim, porque o Florestan Fernandes, ele vai ali, né? Mas assim, o 2 eu achei mais tranquilo, né? Para pegar algumas questões que são fundamentais para a gente dialogar. Mas vejam, a gente está falando, mas a gente vai ficar no significado do protesto negro. O que é que o Florestan está querendo denunciar com tudo isso? Que como essa abolição, as questões objetivas e as questões subjetivas não foram trabalhadas em relação à população negra, é necessário que se faça uma segunda abolição. É aí que vem a contra-ideologia, que é o significado do protesto negro. Se o Estado ele está dizendo que agora em modos republicanos, né, todos vão ter condições iguais, né, a paridade jurídica, o movimento social, né, que vem se organizando, a gente vai ver como esse movimento social negro vem se organizando, ele está dizendo que não, que na verdade vocês não estão, vocês estão intermediando o interesse da burguesia para a própria burguesia. Se vocês levarem em consideração, por exemplo, condições subjetivas, como a formação dessa população, por que essa população não foi formada? Por que essa discussão não foi internalizada? Porque, muito pelo contrário, essa população não foi formada para essa nova condição de industrialização do país e também a solução não veio interna, veio externa, através da política dos imigrantes. Quer dizer, tá tudo errado. Não tem nada de inserção, não tem nada de integração para essa população, entende? Então, o significado do protesto negro é exatamente a contra-ideologia do que foi proposto no início do século XX e nessa ruptura entre o período escravista e o período republicano, tá bom? E aí, é importante a gente pensar o que o Clóvis Moura coloca, que a lógica da modernização conservadora é exatamente, né? Eu vou ler rapidinho, né? São as particularidades históricas brasileiras que permitiram constituir um processo de modernização capitalista mantendo estruturas arcaicas que não são anomalias, mas sim integrantes dessa lógica de desenvolvimento histórico específica. Então, quando a gente fala que o racismo ele é estruturante, é que
Com a decisão tomada pelo Estado brasileiro de manter essas estruturas arcaicas, ou seja, não poderia dizer que esse sujeito era escravizado, não tinha como fazer isso. Mas você, esvaziando ele de qualquer condição de integração ao capitalismo, você está exatamente conservando. Não sei se vocês estão me entendendo e concordam comigo. Você está conservando aquela estrutura escravista. Você não pode dizer, né? Você não pode colocar no pelourinho, né? Você não pode castigar ainda que, né? A gente não pode esquecer da revolta da Chibata, né? Do João Cândido, que o quê? Deixa eu fazer as contas que eu sou devagar. 20 anos depois da abolição da escravidão, tá lá o marinheiro, os marinheiros sendo chicoteados em pelourinhos dentro dos navios, né, até o ponto de eles se revoltarem e dizerem que não admitem isso. E eu poderia listar coisas que deram continuidade à mentalidade escravista. Poderia listar aqui a própria proibição da capoeira, a própria proibição dos cultos africanos, afro-indígenas, né, poderia listar aqui, né? Isso juridicamente, sem se falar na questão do costume do povo, né? Por que houve um movimento na década de 70 em que dizia que o homem preto poderia beijar na rua a mulher preta? Né? Por que isso? Entende? Então são essas condições, esses enrijecimentos, essas questões de estruturas arcaicas que prevaleceu, mesmo com a modernização brasileira após a abolição. Isso fica muito nítido quando a gente pega imagens, tá? Eu gosto de trazer imagens